Boa tarde a todos, sou Soraya Onishi. Hoje eu vou fazer um webinar com vocês sobre dúvidas clínicas e uma revisão de ClinCheck. Sou Soraya Onishi, sou formada pela Universidade de São Paulo, fiz minha especialização com o professor Luciano de Carvalho na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, na PCD Central. Me credenciei no Sistema Invisalign em 2011 e em 2014, o Maurício Casa e a Elaine Taguerrara me chamaram para fazer parte da consultoria clínica da Align Technology no Brasil. Em 2017, todo esse setor da educação da Align passou para a empresa Team One, ao qual pertenço até hoje como palestrante e consultora clínica. Esse webinar, então, de hoje, é o último de junho. Em julho teremos 2 webinars, e em agosto teremos 2 também. Essas são as datas dos próximos webinars, sempre de terças-feiras e alternando, então, um às 19 horas e o outro no horário do almoço, 12h30, meio-dia e 30. Quando vocês participam do webinar, acredito que a maioria das pessoas aqui já participam já há algum tempo dos webinars da Team One, e já recebam, então, o e-mail com o link para acessar esse webinar. Mas para quem ainda não conhece, vou pedir para vocês, então, entrarem na página do Instagram da Team One, e sempre o link do webinar, ele vai estar ali na página, e vocês conseguem acessar direto lá, fazer uma breve inscrição e assistir esse webinar gratuitamente. No sistema Invisalign, nós temos algumas modalidades de tratamento. É possível solicitar tratamentos, assim como é possível solicitar as contenções Vivera. Em relação às modalidades de tratamento, temos a modalidade Express, que compreende 7 pares de alinhadores, a modalidade Light, que são 14 pares de alinhadores, a Moderate, que é uma modalidade recente, que compreende 20 pares de alinhadores, a Comprehensive, que durante 5 anos você pode solicitar alinhadores adicionais ilimitados, o Comprehensive First, destinado, então, para tratamentos de criança, ele é ilimitado também a solicitação dos alinhadores no prazo de 18 meses, e quem faz o Comprehensive First tem direito a solicitar, então, em seguida, numa fase 2, o Comprehensive Fase 2, com alinhadores ilimitados também durante até 3 anos. As contenções Viveras é um produto à parte, né, então ela não vem junto com essas modalidades que eu citei agora, né, até então que um paciente tratado com a terapia fixa pode ser utilizado o Vivera, a contenção Vivera, né, então não está linkado então com as modalidades. O Moderate, então, ele veio como uma outra opção, né, entre, então, a modalidade Light e o Comprehensive, que você pode tratar com até 20 estágios, podendo escolher tratar arco superior ou arco inferior, ou ambos, e no quesito da contagem de casos, ele vai pontuar, então, 1 ponto, assim como o Comprehensive e assim como o First. Já o Light e o Express, eles pontuam 0,5, e o Vivera, ele vai pontuar, então, 0,25, né? O Moderate, então, você consegue trabalhar até 20 estágios, pode realizar correções anteroposteriores? Sim, então, em média, até 3 milímetros dessa correção anteroposterior. Apinhamentos, lembrando, então, que em média, né, o Express, a gente vai tratar apinhamentos e espaçamentos de até 2 milímetros. O Light, então, passa a ser essa
correção de 4 milímetros, e acima disso, em torno de 6 a 7 milímetros, a gente pode encarar aí com moderate, tá? Uma dúvida que aparece com muita frequência é se eu posso adicionar o recurso dos Precision Wings de avanço mandibular na modalidade moderate. Não. Então, first e comprehensive são as modalidades que aceitam o avanço mandibular com os Precision Wings, ok? Então, moderate, light e express não aceitam esse recurso do avanço mandibular, tá? Na tabela de valores, então, de acordo com a classificação do selo, né, existe essa tabela de variação de valores, e mostrando aqui, então, que o moderate, ele pode ser tratado um arco ou 2 arcos, e aí o valor também vai variar, né, e lembrando que, em relação a alinhadores adicionais do moderate, eu posso fazer o pedido, então, durante 2 anos, de um conjunto de alinhadores adicionais de até 20 estágios, né, que é o estágio que é o moderate, quantidade de estágios do moderate. E eu posso pedir mais um conjunto de alinhadores adicionais dentro desse prazo de 3 anos, e esse custo do alinhador adicional será de R$450, ok? Nesse quarter, então a Invisalign, ela trabalha por quarters, né? Agora em julho, hoje é o último dia do mês de junho, então amanhã entraremos no Q3, que é o terceiro quarter do ano. Então, julho, agosto e setembro, nesse próximo trimestre, a pontuação será considerada a partir da produtividade, entre o que você pontuou mais, entre o Q4 do ano passado, de 2019, o Q1 deste ano e o Q2 deste ano. Então, nesses 3 quarters passados, o que você mais pontuou é o que vai valer, então, para o Q3, tendo uma ressalva. Os benefícios e as promoções, elas serão válidas apenas aquelas que entraram no Q2. Então, se você teve algum benefício de promoção que entrou no Q4 do ano passado ou no Q1 deste ano, não valerão para o Q3 desse ano, tá? Então, repetindo, a produtividade e as promoções, elas serão válidas, aquelas que foram adquiridas no Q2 desse ano, tá? Então, tem um exemplo lá embaixo, de um doutor que em Q4 ele teve uma produtividade, ele obteve um selo Silver. No Q1 deste ano, ele obteve além disso, no Q4 ele teve um benefício de promoção, que aí ele passou a ser, então, Platinum Elite, tá? No Q1 deste ano, ele teve uma pontuação e o selo foi Gold, e no Q2 desse ano, ele teve com Silver. Como a promoção que levou ele ao selo de Platinum Elite foi obtido no Q4, nesse Q3 ele não vai ser válido mais. Então, a gente vai contar, ele vai contar com qual foi o selo maior obtido, então, entre esses 3 quarters, e considerar, então, no Q3, que a maior pontuação que ele teve foi Gold, ok? Vocês devem ter recebido essas informações por e-mail também pela Line. O serviço do TPS. Como é que funciona, então, esse serviço de TPS na Team One? Vocês precisam fazer um breve cadastro no portal.team1.one. Feito esse cadastro, tem uma série de explicações, esse passo a passo detalhado de como acessar esse serviço no nosso site, né? Feito esse breve cadastro, você vai ter acesso a essa página. E nessa página você tem os tutoriais, as videoaulas gravadas,
Todos os webinars que vocês assistiram, eles ficam gravados e você pode reacessar, caso não pôde assistir ao vivo. Tem o ícone, então, do serviço de TPS e tem o ícone da consultoria presencial. O serviço de TPS, então, para você ter para nós podermos ter acesso ao Clean Check de vocês, na página da IDS, na aba suporte, a gente precisa cadastrar uma senha de funcionário, né? Então, a gente vai dar um exemplo para vocês, todo esse passo a passo é explicado no site, né? Então, você vai colocar um login de acesso da IDS, um nome de equipe de cadastro da IDS e uma senha. Dando esse aceite e criando essa conta de funcionário, através dessa conta, nós da Team One temos acesso ao Clean Check de vocês, para poder modificar o Clean Check de vocês. Então, clicando lá naquele ícone do TPS, abre esta página com acesso a esses dois serviços. O primeiro, a avaliação de caso, que é um serviço gratuito, que eu vou explicar como é que vocês vão acessar esse serviço. E temos também a revisão de clean checks e clean checks de alinhadores adicionais. O valor dessa avaliação e a revisão do Clean Check é de acordo com a quantidade de casos que você envia no mês para nós da Team One. Como solicitar, então, uma avaliação de caso para a Team One? Clicando, né, nesse item de avaliação de caso, é um serviço gratuito. Vocês vão ter acesso, então, ao mesmo odontograma que vocês preenchem durante a prescrição de um caso, né? E nesse odontograma vocês vão anexar as fotografias do paciente, né? E colocar ali a queixa principal do paciente e a sua dúvida, né? O retorno dessa avaliação de caso vai ser via e-mail, né? E vamos tirar todas as dúvidas de vocês em relação a esse caso. Então, normalmente, quais são os questionamentos? Em que modalidade vai se enquadrar esse tratamento, se existe a necessidade de introduzir uma terapia auxiliar para executar esse tratamento, qual é a previsibilidade desse movimento, de acordo com o planejamento que vocês nos orientam. Esse caso que eu vou apresentar para vocês, essa avaliação de caso, a paciente tem como queixa dentes tortos no arco inferior, né? Então, essa é a queixa da paciente. Observando, então, que a paciente tem uma atresia de maxila, maior que a atresia, então, da mandíbula, um apinhamento anterior e inferior, né? Um implante no 4.7, uma sobremordida, né? Ela é classe 1, a paciente é classe 1, um pouco da sobressalência aumentada. Pergunto para vocês, vocês tratariam esse caso em que modalidade? Né? Acredito que todos aqui já tenham descartado a opção do Express, né? Devido à sobremordida, a quantidade de apinhamento. Pergunto a vocês, alguém trataria este caso como moderate, ou como comprehensive, ou como light? Vou pedir para vocês escreverem aqui no chat para mim. Como é que vocês tratariam esse caso, né? O apinhamento. Então, como que a gente vai conseguir a correção desse apinhamento? As custas da expansão? Sim, né? As custas de desgaste interproximal? Sim. Como poderíamos, então, melhorar essa mordida profunda? As custas de uma intrusão anterior? Sim. Ou as custas de uma extrusão posterior? Sim. E, se possível, a inclinação dos incisivos inferiores, que geraria, então, aí uma intrusão relativa? Também. Então, eu tenho algumas respostas. A Letícia, a Leila me fala sobre moderate, o Rafael de comprehensive, a Alessandra moderate, a Mônica moderate, a Débora moderate, Paulo moderate, maioria moderate.
Rafael, precisamos de muitos alinhadores para corrigir a sobremordida. Gabriela Moderate, a Elaine Comprehensive, a Vivian Comprehensive, o Antônio Moderate. Está muito, então, entre mais Moderate do que Comprehensive, mas acredito que entre essas duas possibilidades, certo? Certo. Nesse caso, o que ajuda muito também em relação ao ganho desse transversal do paciente é a possibilidade de eu apoiar essa expansão nos segundos molares. Observem na fotografia oclusal superior, que eu tenho, então, segundos molares superiores, que já estão mais vestibularizados, né? E toda vez que a gente tem a extremidade, e essa extremidade do alinhador não vai ser mexida, né, não vai ter grandes movimentações na extremidade, ela me dá ancoragem para fazer os movimentos nos dentes anteriores. Então, nesse caso, a expansão, ela tem uma previsibilidade alta, porque eu posso deixar os segundos molares, a extremidade do alinhador parada. E no caso do arco inferior, a mesma coisa, eu tenho um implante ali, na região do 4.7, e aí eu posso deixar também o 3.7 parado e expandir, então, primeiros molares, pré-molares e a região de canino, tá? Então, em relação à expansão, eu tenho uma alta previsibilidade. O Rafael me fala um pouquinho, então, sobre a correção da mordida profunda, né? Então, a mordida profunda é um calcanhar de Aquiles, sim, para o tratamento com o sistema Invisalign, mas, nesse caso, também acredito que haja uma alta previsibilidade. Por quê? Porque eu posso, então, vestibularizar um pouco mais os incisivos inferiores, criando, assim, aí, uma intrusão relativa, e eu posso também adicionar a intrusão anterior e a extrusão posterior, tá? Esse caso, então, é um caso limítrofe, então, entre o Comprehensive e o Moderate. Eu vou mostrar para vocês, então, agora, que é um caso que foi tratado em Comprehensive, tá? E o porquê disso. Se a gente for recordar um pouquinho, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre... Oi, Ledinha, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais sobre, então, a expansão. A gente sabe que o sistema Invisalign, como protocolo, faz a expansão no padrão simultâneo, todos os dentes expandindo ao mesmo tempo. Em que momento que isso pode se tornar sequencial? Quando a expansão ela está associada a uma distalização sequencial, por exemplo. Então, nesse caso, se o paciente fosse classe 2, eu estaria distalizando segundos molares, depois primeiros molares, depois os pré-molares, e nesse momento, se eu associar a expansão a isso, que geralmente os movimentos são associados, a nossa expansão também ficaria sequenciada. Tá? Mas, via de regra, como protocolo, temos uma expansão simultânea. Outro caso que a expansão seria, então, sequenciada também, seria o protocolo de expansão do FIRST. Vocês viram um caso no webinar passado com a Elaine, de um caso de FIRST, onde a expansão, ela é feita da seguinte maneira: primeiro são os primeiros molares a expandir, depois os caninos e os molares descidos. Tá? Então, existe essa expansão sequenciada. Observem na figura, então, que eu tenho a aba estágios do lado esquerdo, no padrão simultâneo, toda preenchida, e do lado direito, no protocolo FIRST, eu tenho preenchimento apenas das linhas azuis mais escuras dos primeiros molares primeiro, e a região dos incisivos já melhorando o alinhamento, nivelamento, depois que eu começo a expansão de caninos e molares descidos. Ok. Esse trabalho, que ele foi publicado em 2016 no Angle Orthodontics, o que foi feito nesse trabalho? Qual é a previsibilidade das mudanças transversas com o sistema Invisalign? Então, foram selecionados
64 a pacientes adultos, né, e mensurados, então, a região de caninos, pré-molares e primeiros molares em duas regiões, em dois pontos diferentes. E o que se obtém como resultado desse trabalho? Que a precisão da expansão, ela foi obtida na maxila em torno de 72,8%. E no arco inferior, essa precisão aumenta para 87,7%. Né? E, como resultado disso, a gente sempre tem que pensar numa sobrecorreção da expansão posterior, tanto na maxila quanto na mandíbula, e isso, tomar isso como um protocolo nosso, né? A expansão com o sistema Invisalign para pacientes adultos, então isso numa prescrição de pacientes não firsts, mas pacientes com dentição permanente, a gente chega em 2 milímetros de expansão por hemiarco, né? Se é um caso que necessita de uma expansão ou de um descruzamento de uma mordida, a gente sempre vai pensar, então, nessa sobrecorreção, tá? Aqui vão algumas dicas para tratamentos com expansão. Então, o protocolo para dentes permanentes, então, a gente tem 2 milímetros de expansão por hemiarco, tá? E daí a gente sempre vai pensar, então, sobrecorrigir esse valor. Ok. É possível manter segundos molares ou terceiros molares, se eles existirem, parados? Sim. Se eu for pensar, então, nas extremidades paradas, eu estou aumentando a ancoragem da expansão desse setor de primeiros molares e pré-molares. Muitas vezes não é possível, porque às vezes o segundo molar já está cruzado, está em topo, eu preciso expandir a extremidade também. Mas quando eu puder manter a extremidade sem expansão, eu vou pensar nisso, ok? Eu vou pensar também no torque vestibular de raiz dos dentes posteriores. O que é esse torque? É um torque compensatório, porque a tendência é sempre a coroa expandir mais que a raiz, né? O movimento que a gente vai planejar é o movimento de corpo daquele dente para vestibular, tá? Não é de uma inclinação, né? Então, se a gente for pensar em expansão, é o movimento de corpo desses dentes posteriores para vestibular. Ok, mas como a gente tem essa tendência da coroa vestibularizar e a cúspide palatina desse molar criar uma certa interferência e uma mordida aberta posterior, a gente vai pensar então sempre num torque vestibular de raiz compensatório. Tá bom? Então, na figura da direita, em controles 3D, a gente consegue acessar ali, clica no dente, clica naquela imagem de torque radicular e a gente faz esse torque compensatório da raiz para vestibular. Posso fazer isso através dos controles 3D? Posso. Posso fazer isso solicitando para o técnico? Também posso, tá? Se por acaso o software ele não adicionar atátimas otimizados em molares, vamos pensar então em atátimas retangulares horizontais para travamento dessa coroa, para evitar ao máximo essa inclinação da coroa para o vestibular, tá? E outra coisa, toda vez que a gente faz um tratamento com expansão, e a expansão ela é importante para a correção do seu tratamento, eu preciso, então, sempre observar a colisão interarcos, né? Então, eu posiciono meus modelos virtuais. Então, observem essa figura inferior do lado esquerdo, eu posiciono o meu modelo virtual nessa visão, né, e eu aperto play. E eu tenho que enxergar que a expansão do arco superior, ela está acontecendo previamente à expansão do arco inferior, ou simultaneamente. O que não pode acontecer é, ao apertar o play, a gente observar o arco inferior, né, expandindo antes do arco superior, tá? Daí a gente vai ter uma colisão interarco e a gente vai ter essa dificuldade da expansão do arco inferior.
tá? E na figura, então, do lado direito superior, é quando aconteceu aquela expansão e a gente teve, então, uma inclinação daquelas coroas e a cúspide palatina tem um contato prematuro com os dentes inferiores e abre aquela mordida naquele sentido, tá? E aí depois temos que trabalhar, então, com torque para fechar essa mordida posterior. Então, essas são as dicas para tratamentos com expansão. Eu vou mostrar, então, esse caso clínico para vocês, uma paciente de 55 anos, com atresia, alinhamento, é sobre mordida. Essas são as fotos iniciais que vocês já viram lá. A questão do detalhe, que a paciente tem é uma exostose, né? Então, na face palatina a gente chama de toros, na face vestibular a gente tem essa exostose, a paciente não se incomoda com isso, então não foi feita a remoção desse aumento de estrutura óssea na face vestibular, né? E a paciente apresenta esse grau de sobremordida, essa atresia, e a queixa principal dela era o apinhamento anterior e inferior, que vinha aumentando com o passar do tempo. As radiografias iniciais, então, o implante na região de 4,7. Eu vou interromper um pouquinho essa transmissão e eu vou passar para vocês o clean check dessa paciente, só um momento. Veja se vocês conseguem visualizar a tela comigo aqui, a tela do clean check da paciente. Conseguem ver o clean check? Ok. Então, o que a gente observa nesse clean check, né? Então, preciso de uma correção da expansão e a correção do apinhamento. Eu vou pensar, então, numa expansão. E, normalmente, como protocolo, a expansão, ele ocorre simultaneamente, é um padrão simultâneo da região posterior. O que foi solicitado? Ao apertar o play, observem que solicitei, então, um pouco mais de segmentação dessa expansão, então fiz primeiro os molares, depois pré-molares e depois a região de caninos, né? Essa segmentação eu solicitei nessa paciente por um motivo específico, né? Esse receio dessa exostose na região vestibular, evitar que acontecesse essa expansão, né? Poderia sim ter feito no padrão simultâneo, mas nessa paciente eu quis testar esse sequenciamento da expansão. Então, eu expando primeiro os primeiros molares, deixo travado os segundos molares, e aí venho também em sequência expandindo pré-molares e caninos. No arco inferior, a mesma coisa, então eu expando a região de primeiros molares, depois a região dos pré-molares e depois a vestibularização da região dos incisivos, tá? O que foi feito em relação, então, à mordida profunda? A mordida profunda foi feita uma intrusão anterior superior, uma intrusão anterior inferior, né? E essa intrusão às custas, a inferior, principalmente às custas de uma vestibularização da região dos incisivos. Observe, então, a sobrecorreção da expansão. Então, esse botão que eu apertei foi de sobrep. Dentes em branco, vocês enxergam o final do tratamento. Dentes em azul, o início do tratamento. Eu tenho, então, uma correção, uma sobrecorreção da expansão de ambos os arcos, ok? Então, eu vou interromper novamente e vou voltar com vocês. Quando o software não me lança attachments otimizados na região de molares, eu sempre vou pensar nesse travamento dos dentes através de um attachment retangular horizontal. Tá? Se vocês perguntarem de 3 milímetros, de 4 milímetros, de acordo com a largura mesiodistal daquele dente. Na região de molares, geralmente 4 milímetros, e na região de pré-molares, geralmente 3
milímetros, ok? Então, aqui, nesse caso, a expansão, ela foi feita de uma maneira sequenciada, e isso eu posso solicitar para o técnico, tá? É algo que eu tenho que escrever para o técnico. Estagiar a expansão de ambos os arcos. Expandir apenas primeiro molar, primeiro, em seguida, as pré-molares e caninos. Agora, voltando um pouquinho para a aula, não estou conseguindo retornar para a apresentação. Só um momentinho, pessoal. Vocês conseguem ver a minha tela da apresentação? Ah, agora foi. Então, agora, mostrei para vocês que, então, nesse caso, foi feita uma expansão sequenciada, né, e depois de 12 meses de tratamento, a paciente apresenta esse resultado. Vocês conseguem ver? A Ana já falou que, ok. Ok, então tá bom. Já estão vendo, então eu saí então daquela tela do CleanCheck e retornei novamente para a apresentação dos slides. O que eu tenho com o resultado de 12 meses de tratamento? Em relação à expansão, eu tenho um formato de arco bem melhor, né? Então eu tenho a expansão ocorrendo na região de molares e pré-molares. No arco inferior, a mesma coisa. Em relação à mordida profunda, eu vou passar as fotos, então, para a gente ter o comparativo antes e depois, né? Já houve uma melhora na região da sobremordida também, né? O alinhamento anterior e inferior está um pouco a desejar, essa paciente vai ainda para alinhadores adicionais, né? Apesar de não querer ir para alinhadores adicionais, a gente convence, né? Geralmente a gente tenta convencer a paciente a fazer os detalhes finais, né? Essas são as fotografias oclusais inicial e final de 12 meses, né? Vai para alinhadores adicionais. Então, em relação ao alinhamento anterior e inferior, as custas de vestibularização anterior, né? O formato do arco, então, a expansão acontecendo na região de primeiros molares e pré-molares, né? Que nesse caso, eu não sei se vocês observaram, mas foi um tratamento de 37 estágios, compreendendo, então, de mais ou menos 12 meses de tratamento. O paciente fez trocas de alinhadores a cada 10 dias, tá? Foi uma paciente que usou bem os alinhadores. Então, eu vejo, então, o formato do arco melhorado e não vejo essa cúspide palatina dos molares interferindo com a região antagonista, tá? Essas as fotos frente, lateral, inicial, e 12 meses depois, uma altura maior na região, aparecendo mais a região posterior, inferior, né? Então eu vejo uma exposição das coroas dos dentes posteriores e inferiores maiores, né? Assim como a exposição, principalmente do 4.1. O que eu faria ainda nesse caso, como uma finalização melhor? Então, observem o torque da região dos incisivos laterais, eu tenho uma exposição da região da raiz, né, e isso é uma coisa que não foi planejada no primeiro tratamento, apenas uma intrusão na região, mas eu vou trabalhar, então, um pouco mais com torque lingual de raiz desses incisivos laterais, trabalhar ainda um pouco mais com a sobremordida do caso, devido à recidiva, né, dessa sobremordida, e um pouco do alinhamento na região anterior e inferior, ok? Então, toda vez, as dicas são, vou trabalhar com expansão, não quero o efeito da cúspide palatina interferindo com o arco inferior, então eu vou sobrecorrigir a expansão, e além disso, eu vou sobrecorrigir, ou fazer o torque compensatório dessas raízes para vestibular, então torque vestibular radicular nesses dentes posteriores, ok?
Observar sempre, então, o que é muito comum, essa colisão interarcos, e que o software ele não detecta essa colisão, nós que temos que observar naquela visão por baixo, né, e daí a gente consegue eliminar essa colisão, tá? E como que a gente vai eliminar? Então, atrasar a expansão do arco inferior para evitar a colisão com o arco superior, tá? Então, a gente pode pedir isso para o técnico. Pelo controle 3D, a gente não corrige essas colisões interarcos, tá? A Tatiana falou que travou, Tati tenta reconectar, e a Maria Bethânia falou que está sem som. Está ok para a maioria de vocês? A Ana também falou que travou, tentem reconectar, por favor. Normalizou, ok. Como que a gente pode, então, solicitar o TPS para avaliação de um plano de tratamento? Então, naquela página do portal da Team One, a gente tem acesso, então, a alguns serviços, dentre eles a avaliação de caso e a revisão de Clean Check. Vocês vão clicar em revisão de Clean Check, e a revisão de Clean Check, então, ela tem um custo, né, e dependendo da quantidade de casos que você envia no mês, esse custo vai reduzindo, tá? E o pagamento, ele é sempre processado na primeira semana do mês seguinte da solicitação, tá bom? Então, para vocês terem acesso a esse serviço, portal.team1.one. Lá tem todas as explicações, esse passo a passo que eu dei no começo da aula para acessar esse serviço. Clicando lá na revisão de Clean Check, você pode pedir exclusividade ou não com os nossos consultores, relembrando que todos os consultores são Invisalign Doctors e atuam nas suas clínicas particulares. Vocês vão inserir o nome do paciente, o PID, que é aquele hashtag, que é o número do paciente, e colocar suas considerações em relação ao caso, ok? Eu vou, então, pausar novamente essa página da apresentação e vou lá para o Clean Check, um minutinho, vocês vão ver, então, a tela escura nesse momento. A Camila, então, colocou para vocês o link aí do portal da Team One, para vocês terem acesso a esse serviço. Vocês conseguem observar comigo a página do Clean Check? Ok. Esse é um Clean Check que vocês vão observar comigo que temos, então, 17 estágios, sendo que esse último estágio, ele tem uma barra cinza no meio, tá? E que ele é um jump anteroposterior. Por que existe, então, esse jump? Durante o preenchimento da prescrição, o doutor, na correção anteroposterior, ele clicou naquele ícone de correção da classe 1, correção da classe 2 barra classe 3 através dos Precision Cuts. Toda vez que a gente clica na prescrição, naquele ícone, a gente vai enxergar um jump anteroposterior da mandíbula, tá? Então, nesse caso, é uma correção de uma classe 2, e nesse caso, a paciente, então, o doutor clicou na prescrição, nessa simulação da correção da classe 2, através dos Precision Cuts, e aí o Clean Check vem com um jump anteroposterior. Nesse caso, a paciente, ela foi classificada como paciente adulto. Então, observem na página do Clean Check, na região superior, que o tipo de paciente foi classificado como adulto. Então, quando que a gente pode manter esse jump anteroposterior? Quando é um caso cirúrgico e a gente quer checar a oclusão final após o ato cirúrgico, então a gente faz uma simulação de uma cirurgia ortognática, então a gente pode manter esse jump ao final do tratamento, ok. E quando o paciente está em crescimento, paciente em crescimento, que a gente acredita que vai acontecer uma repostura daquela mandíbula após a remoção de todas as interferências, como por exemplo, uma maxila muito atrésica, um classe 2-2 que tem um incisivo lateral que está travando a mandíbula numa região mais posterior,
tá? Um cruzamento de um dente, né? Então, nesses casos, pacientes em crescimento ou pacientes que a gente enxerga visualmente ou clinicamente alguma interferência e que após a correção dessa interferência a mandíbula pode se reposturar, eu posso manter esse jump, ok? Nesse caso, acredito que esse jump não esteja muito bem indicado, tá? Mas eu vou checar, vou visualizar aqui com vocês. A paciente, então, é uma classe 2, eu tenho, para preservar a identidade do paciente, então eu não posso mostrar para vocês as fotografias extra-orais, mas eu tenho uma informação que a linha média superior, ela é correta, tá? O lado direito, então, está numa leve classe 2, né? Perdão, voltando à estaca 0, um overjet aumentado, o overjet aumentado, uma leve classe 2 do lado direito, uma maior classe 2 do lado esquerdo, né? O desvio da linha média inferior, então, né? A prescrição do doutor foi preenchida, então, as custas, a correção, então, dessa classe 2, as custas desse jump anteroposterior, que a gente consegue visualizar melhor nessa vista lateral, o jump anteroposterior. Mas mesmo finalizando o tratamento com esse jump, não houve uma correção completa da linha média inferior, tá? E também não houve uma correção completa da classe 2 do lado esquerdo. Tá? Existem algumas limitações desse tratamento, né? Como a linha média é inferior, ela que está desviada, o que a gente pode trabalhar? Como podemos trabalhar essa correção da linha média inferior? Podemos, então, vestibularizar ou protruir ou fazer IPR nesse quadrante 4 para ajudar no desvio da linha média inferior para o lado direito? Sim, né? E a partir do momento que a gente faz essa movimentação da linha média do lado para o lado direito, eu vou ter provavelmente uma mesialização do quadrante 3 acontecendo, então, de maneira sequencial. Então, nesse caso, se eu não quero, eu não vou depender dessa repostura mandibular, esse não é o meu planejamento, eu não quero depender da repostura mandibular, eu vou pedir para o técnico remover esse jump. Primeira coisa. Então, eu peço para o técnico remover o jump anteroposterior. Então, vocês vão receber um novo clean check. Como? Esse novo clean check, ele vai finalizar com movimentos dentários e ele vai me chegar nessa situação que é do estágio 16, né? Que eu não chego a ter esse avanço mandibular às custas do elástico de classe 2, ok? Ok, e o que mais eu tenho que solicitar? Eu quero, então, que o meu tratamento finalize, então, com as linhas médias coincidentes. Então, finalizar com linhas médias coincidentes, tomando como referência a linha média superior inicial. Então, aqui eu falo para o técnico que a linha média superior é a correta e quem eu quero mover é a minha linha média inferior. Mas, ao fazer isso, a gente já prevê que o quadrante 3, ele vai ser mesializado, ok? E todo o protocolo Align é fazer essa mesialização sequencial, então eu não preciso escrever isso para o técnico, tá? Nesse caso, observem comigo que o paciente, ele tem um bite ramps, então essa sinalização em verde água na palatina dos incisivos superiores são essas rampas. E para que servem essas rampas? Elas me auxiliam na desoclusão posterior para a correção da mordida profunda. Ok. Observem comigo, não sei como é a experiência de vocês em relação a esses bite ramps, mas em um tratamento onde o overjet, então a sobressaliência, ela já inicia aumentada,
O uso do bite ramp, observem comigo, eu estou no estágio 1 e eu não tenho contato nenhum dos incisivos inferiores nessa rampa, tá? Então, funcionalmente, esse bite ramps, eles não tá criando para mim uma desoclusão posterior, tá? O que é muito comum em tratamentos com overjet aumentado, a presença do bite ramps, o paciente tem a tendência de ocluir os dentes inferiores por trás dos bite ramps, o que piora ainda a correção dessa sobressalência. Então, nesse caso, eu vou pedir para remover esses bite ramps. Lembrando, então, que esses bite ramps, eles são bite ramps, precision bite ramps, eles são... por que são precision? Existem dois tipos de bite ramps, os precision bite ramps e os convencionais. Os convencionais são aqueles colocados em caninos, né? E os precision são aqueles colocados em incisivos, às vezes em um só, ou às vezes em todos os incisivos, e o software, ele vai ajustando o tamanho da rampa, tanto a largura como a altura, de acordo com a correção do dente antagonista, tá? Então, nesse caso, já existe uma sobressalência maior e a indicação seria, então, a remoção dessas rampas, já que eu não tenho incisivos ocluindo com essas rampas que foram inseridas aqui. Então, nesse caso, eu estou removendo os bite ramps. Então, eu tenho a remoção dos bite ramps, remoção desse avanço mandibular, às custas desse jump, tá? E como, então, vamos corrigir a classe 2? Eu vou pedir para o técnico finalizar em classe 1, o lado esquerdo, às custas de protrusão dos incisivos inferiores e mesialização do quadrante 3. Eu vou fazer com vocês agora, vou tentar fazer todas essas modificações que a gente escreve para o técnico através dos controles 3D, tá bom? Então, em relação à remoção de jump, a gente tem que solicitar isso para o técnico, não é possível fazer isso através dos controles 3D. Mas, eu vou fazer com vocês todo esse encaixe em classe 1, essa protrusão e deslocamento da linha média, através dos controles 3D. Então, onde a gente clica? A gente vai clicar, então, em fazer modificação, e esse botão, então, ele só está disponível no CleanCheck Pro, no CleanCheck Web, não é possível ter acesso a esses controles 3D, tá? E eu tenho, então, essa superfície que eu já posso clicar em Attachment e Cuts, e eu posso remover, então, os meus bite ramps, que nesse caso, eles não vão ter função para mim de desoclusão, ok? E a pergunta do Samir podemos deixar os bite ramps nos caninos? Sim, nesse caso podemos deixar os convencionais nos caninos, sim, tá? Nesse caso, do lado esquerdo, até fico na dúvida se a altura do bite vai ser suficiente, mas sim, podemos adicionar os bite ramps nos caninos como bite ramps convencionais. A dificuldade que eu tenho em relação a esses bite ramps convencionais é a altura desses bytes, porque se vocês forem observar, é como se fosse um attachment retangular horizontal, né, e que não podemos fazer o ajuste, então, da altura desses bytes convencionais. E nem sempre o dente antagonista, durante o tratamento inteiro, vai encostar nessa rampa, tá bom? Essa é uma pequena dificuldade que a gente tem em relação aos bite ramps convencionais dos caninos. Ok. Então, nesse caso, eu não posso mover a linha média superior, mas eu posso mover a minha média inferior através de uma protrusão anterior e inferior,
ou até mesmo de adicionando IPR nesse quadrante 4. Nesse caso, vou fazer com vocês, vou travar, então, a posição do dente 3.4, então eu cliquei com o botão direito nele e travei esse dente. Significa que durante esse momento que eu vou estar modificando a posição de alguns dentes, esse dente vai ficar travado e eu vou adicionar espaço nessa região, tá? Ao adicionar espaço, ele já abre um retângulo para mim, que ele está adicionando um diastema, e eu vou aumentando, então, esse diastema às custas de protrusão e vestibularização desses incisivos inferiores. E, ao mesmo tempo, vocês estão observando que a linha média inferior está me deslocando para o lado direito. Depois disso, eu vou avaliar, através do botão de sobreposição, se é possível essa quantidade de vestibularização e protrusão desses incisivos, tá bom? Então, é um caso limítrofe, ao meu ver, como ele é mais mandibular do que maxilar, existem umas limitações, né? Então, a partir daí, a gente vai determinar se a gente pode fazer essa limitação, se é possível clinicamente obter essa vestibularização e protrusão desses incisivos inferiores. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou abrindo o espaço lá na distal do meu canino inferior esquerdo, do meu 3.3, para ajustar a linha média, né? Então, eu ajustei a linha média às custas dessa protrusão, e do meu lado esquerdo, então, no meu quadrante 3, abriu-se, então, um diastema de 3,1 milímetros. Agora, eu travo o meu dente, 3,3, eu destravo o meu dente, 3,4, e aí eu fecho esse espaço. O que aconteceu? O software, então, ele me fechou o espaço às custas de uma mesialização do quadrante 3. Ok. Fiz isso através dos controles 3D, eu vou checar se essa correção e essa mesialização do meu quadrante 3, o que aconteceu de resultado em relação ao meu incisivo inferior? É possível trabalhar com esse grau de protrusão? Onde que eu vou verificar, então, isso? Eu vou apertar o meu botão SOBREP, que é de sobreposição. Como é um caso que tem jump anteroposterior, ele me aparece alguns itens. Só que para eu saber exatamente a movimentação dentária, eu vou clicar, então, em sobreposição dentária, tá? Então, através dessa mesialização do meu quadrante 3, às custas de um movimento da linha média inferior para o lado direito, eu tive essa quantidade de vestibularização dos incisivos. Se cefalometricamente isso for aceitável, essa protrusão, eu posso, então, fazer esse tratamento, já que eu não posso modificar a linha média do arco superior. Ok? Então, o meu arco superior, ele manteve-se com a linha média centrada. Ok. O que mais eu poderia fazer? Eu poderia, então, se eu quiser diminuir essa minha protrusão do incisivo inferior, eu posso, então, adicionar um pouco de distalização do arco superior? Sim, posso associar, se o perfil me permitir, além dessa protrusão e mesialização do quadrante 3, posso, então, fazer uma distalização do arco superior? Nesse caso, para centrar a linha média, observem que o overjet acabou praticamente justo, né? Não sobrando espaço, então, para uma distalização. Mas se eu quiser diminuir esse movimento do arco inferior, eu posso associar a distalização do arco superior. Tá? E aí a distalização do arco superior, ela vai ser simétrica, né? Para a gente não desajustar, não tirar a linha média superior do lugar. E aí o que eu posso solicitar para o técnico? Eu posso distalizar o arco superior, que é previsível, é de até 2 milímetros, né? E se o perfil permitir, né? A gente pode associar. Mas como o preenchimento dessa prescrição que foi feita pelo doutor já foi uma opção de não mexer o arco superior, não distalizar o arco superior e fazer o jump do arco inferior, então provavelmente a distalização ali superior já foi descartada pelo doutor, correto? Então, eu vou pensar mais no arco inferior. Mesialização sempre é um movimento um pouco mais difícil de acontecer, mas
vai ser de maneira sequencial e vai ter uma ancoragem às custas de uso do elástico de classe 2. De ambos os lados? De ambos os lados. Ok. Então, nesse caso, então, a primeira coisa que a gente vai pedir é remover esse jumper antero-posterior, finalizar com essas linhas médias e corrigir a classe 2 do lado esquerdo, às custas dessa protrusão e mesialização do quadrante 3, ok? Eu vou interromper novamente a apresentação do ClinCheck, só um minuto. Voltando, então, para a apresentação, todos os webinars que vocês assistem aqui conosco da Team One, eles ficam gravados, né, e para assistir, se vocês não conseguiram assistir ao vivo, vocês conseguem, então, assistir depois através do portal.team1.one, né, e a gente deixou aqui um QR Code, né, do canal do YouTube, onde você tem acesso também a todos esses webinars. As lives que aconteceram, então, também, você pode assistir acessando essas lives através da Team1.one, e vocês conseguem ver isso através do replay no Instagram da Team One. E para quem não conhece ainda, além desse serviço de TPS que comentamos durante o webinar, existe um TPS chamado TPS VIP. Nele você pode ter uma consultoria de 25 minutos ao vivo, né, onde a gente faz essa modificação no ClinCheck ao vivo com vocês, assim como eu fiz agora, né, e vocês fazendo as perguntas em relação a dúvidas clínicas, ou planejamentos ortodônticos, ou revisão e modificação de ClinCheck, ou treinamento do software, né, ou treinamento sobre o iTero. Tá? Então, são 25 minutos de bate-papo. Tá? É uma conferência via internet, só com o consultor e o doutor, compartilhando as telas, né, e vocês conseguindo tirar as dúvidas ao vivo, tá bom? Para maiores informações, vou pedir então para vocês acessarem o site da Team One, www.team1.one. E os consultores desse TPS VIP são a Elaine Takehara, o Guilherme Garcia de BH e eu, aqui de São Paulo também. Vou finalizando então, vou agradecer muito a presença de vocês. A Isa me fala, obrigada pessoal pelos elogios, muito bom poder compartilhar um pouquinho da experiência com vocês, né, eu acho que precisa sim ter uma base de estudos, né, o que a gente vê muito são as experiências clínicas, mas acredito que as experiências clínicas têm que caminhar junto com a base, e isso, estudando, a cada webinar que vocês assistem, vocês conseguem ter alguma dica, né, e lembrar dessas dicas durante o desenvolvimento do ClinCheck de vocês, e mesmo assim, se vocês estiverem seguros em relação ao desenvolvimento do ClinCheck, acessar o serviço do TPS, porque ali as informações são extremamente detalhadas, né, o consultor, ele vai explicar o porquê que ele está fazendo essa modificação no sequenciamento, ele vai explicar por que ele está removendo aquela interferência interarcos, ele vai explicar o porquê que está trocando algum attachment por outro, ele vai explicar o porquê de um auxiliar naquele tratamento, tá? E com isso, todo esse desenvolvimento do ClinCheck, vocês vão aprender com essas informações, até que vocês vão caminhar sozinhos, tá bom? A Denise falou que está travando bastante, e que durante o webinar ela falou que travou, mas esse webinar ele fica gravado, tá bom? Então vocês podem assistir novamente, e obrigada pela presença de todos, e espero que a gente possa se ver em breve, né, que tudo isso acabe, mas os webinars, vocês espero que continuem assistindo, então no mês, geralmente são 2 webinars, e a gente sempre vai aprender com vocês e vocês com a gente, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos nesse horário do almoço e até a próxima. Beijo!